Tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar meditando na carta aos Hebreus. Eu já meditei no capítulo 1 e hoje eu vou começar no capítulo 2. O capítulo 2, do versículo 1 ao 4, ele vai falar sobre obedecer a palavra de Deus e não se desviar. E depois do versículo 5 até o 18, ele dá uma explicação. Ele explica por que Jesus, em virtude da sua humanidade, ele não é inferior aos anjos. E ele começa o capítulo desta maneira: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos e negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuído de acordo com a sua vontade. Então esses versos aí do 1 ao 4, ele vai falar sobre obedecer a palavra de Deus. Então ele diz, olha, por isso, ou por esta razão, parece que ele está dando continuidade ainda ao capítulo 1, ele fala que Jesus ele é superior aos anjos, então por esta razão, devido ao fato de Jesus ser superior aos anjos, então é para que nós demos mais atenção à palavra de Deus. Prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos desta palavra gloriosa. Esta palavra agora que veio através da pessoa bendita de Cristo, as boas novas da salvação, o Evangelho de Cristo. E você olha, porque aí ele diz o seguinte: porque se a mensagem transmitida aos anjos, que foi o Velho Testamento, que foi trazido por anjos, provou a sua firmeza, ela foi firme, provou a sua firmeza, e toda a transgressão, ela que mostrou a transgressão e também a desobediência, e recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Então o escritor aqui aos Hebreus está argumentando o seguinte: se a mensagem lá da antiga aliança, do Velho Testamento, uma mensagem foi trazida por anjos, ela foi transmitida e provou sua firmeza, e através dela foi manifestado o que? A transgressão, a desobediência, tudo isso foi manifestado. E essa transgressão e essa desobediência, ela recebeu o que? A devida punição. Imagine agora se nós negligenciarmos a salvação, não trazida agora por anjos, mas trazida pelo próprio Filho de Deus, por Jesus. Por isso que você olha, como escaparemos então, se o povo lá da antiga aliança, aqueles que transgrediam a palavra, eles não escapavam do julgamento quando eles transgrediam a palavra, ele diz aqui, como escaparemos se negligenciarmos, se formos negligentes, se a gente negligenciar aqui no sentido de preocupar, como escaparemos se eu não preocupar com tão grande salvação? Ele falou assim: esta salvação, primeiramente, foi anunciada pelo Senhor, pelo próprio Jesus. Foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Quem que a ouviram? Os seus apóstolos, os seus discípulos. Primeiro foi anunciada por Jesus, depois ela foi confirmada pelos apóstolos. Deus também, o próprio Deus também, ele deu testemunho desta mensagem por meio que ele confirmou esta mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres. E dons do Espírito Santo, eles foram distribuídos de acordo com a vontade de Deus. Então, nós temos que ouvir esta mensagem, dar crédito a ela e permanecermos nela. Pois, se não permanecermos nesta mensagem, nós não vamos escapar
do grande juízo vindouro que virá. A partir do versículo 5, o escritor dá uma explicação a respeito da humanidade de Cristo. Em virtude da humanidade dele, ele não foi inferior. Veja bem, não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir. Então, quer dizer, não foi aos anjos que Deus deu o domínio deste planeta Terra. Não. Quando Deus criou o homem, este mundo aqui, ele ficou sujeito a quem? Ao homem, e não aos anjos. Deus não criou o mundo para que os anjos dominassem sobre este mundo, mas criou este mundo para que o homem fizesse o quê? Para que o homem dominasse esse mundo. Então, ó, não foi a anjos que ele sujeitou. A palavra sujeitar aqui ele usou hipotácio. Hipotácio é da ideia de enfileirar de cima para baixo, ou subordinar. Não foi a anjos que ele subordinou este mundo, ou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Mas alguém em certo lugar testemunhou, dizendo, impressionante aqui que o escritor aqui ele sabia muito bem onde é que estava inserido esse texto, que é Salmos 8, 4 e 6, mas ele, tipo assim, é como se hoje alguém dissesse assim, olha, alguém disse dessa forma. Então ele disse, olha, mas alguém em certo lugar testemunhou, ou seja, alguém disse, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos. Diz a palavra lá, Elohim, Angelos. Aqui está Angelos. E o coroaste de glória e de honra. Tudo o sujeitaste debaixo dos seus pés. Então ele estava falando o quê? Da criação do homem. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem para quê? Para que este homem, ele dominasse sobre tudo. Claro que este homem foi feito um pouco menor do que os anjos, mas que todas as coisas estavam agora sendo submetidas a este homem que Deus criou. Então parece que Jesus, o que o autor está querendo dizer aqui, é que Jesus, quando ele tomou a forma humana, ele veio justamente resgatar, ele veio readquirir esse domínio perdido pelo homem. O homem perdeu o domínio sobre este mundo. Então Jesus, quando ele veio na forma de homem, ele veio justamente readquirir esse domínio perdido pelo homem. Por isso que ele veio em carne. E o versículo prossegue, o 8. Ao lhe sujeitar todas as coisas, novamente ele usa a palavra hipotácio, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitos. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Está falando de Jesus. Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Então, Jesus, ele veio o quê? Na forma de homem. Para que... E o que ele está falando assim? Olha, ainda que agora a gente olhe ao nosso redor e chegue à conclusão seguinte: será que realmente todas as coisas estão sujeitas a Ele? Porque Jesus ele veio para justamente readquirir esse domínio do mundo. Porque o homem perdeu este domínio e Jesus veio justamente para readquirir esse domínio. Parece que olhando ao nosso redor, parece que Jesus ele não conquistou esse domínio. Mas olha, agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, ele foi feito menor do que os anjos, por um pouco de tempo. Ele foi o quê? Coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte. Então, o fato de ter sofrido a morte, ele foi coroado o quê? De glória e de honra, em favor de todos experimentasse a morte. Em favor de toda a humanidade, ele experimentou a morte. E essa experiência da morte foi para quê? Para que ele readquirisse o domínio perdido do homem. Agora, a partir do versículo 10 até o versículo 13, com a sua humanidade, devido ao fato de Jesus
ter se tornado como um de nós, como um homem, ele conduziu muitos para a sua glória. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante ao sofrimento. Então, mediante ou através do sofrimento de Cristo, muitos filhos agora são levados à glória. E ele continua: o autor da salvação deles, ora, tanto o que santifica quanto aos que são santificados, provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Aí citou Salmo 22, 22. E também, nele porei a minha confiança, Isaías 8,17. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Isaías 8,18. Essas citações aqui são messiânicas, está falando a respeito de Jesus. Proclamarei o teu nome no meio dos meus irmãos. Esses irmãos que Jesus veio aqui e se fez homem, habitou entre nós, e através do seu sofrimento, ele conquistou um povo. Que este povo agora são o quê? São os seus irmãos. São co-herdeiros de Deus juntamente com Cristo. A partir do versículo 14 continua ainda: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então, ele aqui é Jesus. Então, olha, portanto, visto que os filhos somos quem? Somos nós. Visto que nós, que somos filhos, que somos de carne e sangue, ele também, Jesus, participou desta mesma natureza humana. Ele se tornou como de nós. Para quê? Para que através da sua morte ele derrotasse aquele que tinha o poder da morte. Não sobre a morte, mas o poder da morte. Pode ver que ele usa aqui uma preposição. Aquele que tem o poder da morte, não sobre a morte, da morte. Quem que é? Satanás. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele tirou esse domínio da morte das mãos do diabo e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Todos nós somos descendentes de Abraão. E ele veio o quê? Nos libertar desse medo da morte. O cristão não tem que ter medo da morte, porque ele sabe que a morte é um veículo que o conduz para uma vida melhor. Por essa razão, era necessário que ele quem? Jesus, se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para tornar o quê? Sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, olha, ele veio, tornou-se semelhante aos seus irmãos, ele se tornou o que? O sumo sacerdote, aquele que intercedia pelo povo de Israel. Ele entrava no lugar santíssimo, intercedia pelo povo uma vez por ano, pelos pecados dele e também do povo. Ele se tornou um sumo sacerdote misericordioso, porque ele colocou o seu coração na nossa miséria e foi fiel com relação a Deus, a fazer a propiciação. Ele tornou propício, ou seja, Jesus, ele nos reconciliou com Deus, ele fez paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus e através de Jesus nós nos tornamos amigos novamente. Então, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, então, como Jesus foi tentado de todas as formas, ele agora, quando nós somos tentados, ele tem condições de socorrer a nós, seres humanos, nas nossas tentações. É isso aqui que o autor aos Hebreus está querendo dizer na sua carta. Que Deus em Cristo o abençoe e até o próximo vídeo, onde eu estarei meditando no capítulo 3, falando sobre Jesus é superior a Moisés. Até lá!